Continuando o curso de análise de circuitos, agora vamos ver aqui um método para a gente calcular as tensões nos pontos do circuito, tá? Esse método é chamado de método nodal. Ele é utilizado para calcular as tensões nodais em um circuito, em relação a um referencial, tá? Então, como que vai ser? Você vai ter N pontos num circuito, tá? Então, você vai começar nomeando os pontos. Então, você vai ter aqui, por exemplo, um ponto, tá certo? Aqui você tem outro, né? Lembrando que um ponto, né, um nó, ele é onde a corrente se divide, né? Então aqui nós temos dois nós aqui, ó. Nós temos aqui uma corrente aqui I1, circulando nesse sentido, uma corrente aqui I2 e essa corrente de 1 ampere aqui nesse ramo, né? Então eu tenho aqui nesse ramo 1 ampere, aqui eu tenho I2 e no primeiro ramo eu tenho I1, tá certo? Então eu tenho dois nós aqui. Então essa corrente aqui, ó, ela se divide em 1 e 2, ó. Então, recapitulando, essa corrente aqui, ó, de 1 ampere, tá certo? Ela vai circular no circuito, tá? Ela vai circular, chegar bem aqui ela vai se dividir em 2 e 1, né? E aqui acontece a mesma coisa, né? Aqui no caso essas duas correntes se juntam, certo? Se juntam, resultando na corrente de 1 ampere, da fonte de corrente. Então nós temos aí dois nós, né? Então um desses nós vai ser a referência, tá certo? Referência. Então é muito conveniente usar a referência como o terra do circuito eletrônico, tá certo? O terra, ou GND. Esse terra, ele dificilmente ele é o mesmo do terra da rede elétrica, tá certo? Esse terra separado é um terra próprio do circuito, é chamado, mais conveniente, chamado de GND, tá certo? E ele tem aqui como referência 0 volts, tá? Então, você vai ter aqui os nós, tá certo? Você vai ter os nós e você vai ter aqui a referência que é 0 volts, tá? 0 volts, tá certo? Então, isso aqui vai ser chamado de referência. E a ideia aqui é calcular justamente essa tensão. Como nós temos só dois nós, uma é referência 0, o outro vai ser a tensão que a gente vai ter que calcular, tá certo? Então vamos ver aqui um exemplo. Vamos primeiro ver os procedimentos. Então, determinar o número de nós do circuito. Escolha um nó de referência e rotule cada nó restante com um valor sobrescrito de tensão V1, V2 e assim por diante. Então você pode usar, por exemplo, VA, VB, VC, V', V2', etc. Você que vai nomear, tá? Você só tem que escolher a referência, certo? E nomear os outros nós. Depois a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes, né? Que é o somatório das correntes que chegam no nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó. E resolver as equações resultantes para a gente poder calcular as tensões nodais. Então, bora ver esse exemplo aqui. Então, exemplo. Aplique o método dos nós ao circuito mostrado. Então, vamos lá. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Primeira coisa do procedimento. Determinar o número de nós, né? Então, se vocês observarem, nós só temos aqui esse nó, né? E esse aqui, ó. Lembrando que tudo aqui é o mesmo nó, né? Todos esses são o mesmo ponto, tá certo? Toda essa linha é o mesmo ponto. Porque aqui a corrente se divide, né? Então, aqui... Vamos pegar aqui, nós temos aqui essa corrente aqui de 1 ampere, certo? Ela chega aqui, vou dizer que ela se divide aqui, ó, em I1 e I2. Eu vou chamar essa tensão aqui nesse ponto de V1 e aqui eu vou chamar de 0, tá? Ou esse aqui é o nó de referência, vou chamar de nó de referência. Então, baseado nesses conceitos, agora a gente pode calcular essa tensão nodal, que é esse V1. Nossa ideia aqui é calcular agora o V1, não é mais calcular as correntes, tá certo? Então tá aqui V1, tá? Então tá aqui eu tenho V1, tá certo? Ó, V1 aqui eu tenho 0, né? Aqui também eu tenho 0, aqui também eu tenho 0. Observe que tá tudo marcado porque são o mesmo ponto. Aqui eu tenho
uma corrente I2, que eu chamei de I2, aqui eu tenho I1, tá certo? Então, primeira coisa aqui, bora calcular essas correntes I1 e 2 através da diferença de potencial, tá? Então, a gente sabe pela lei de Ohm que I é igual a V dividido por R, tá certo? E quem é esse V? Esse V aqui nada mais é que a diferença de potencial, tá? A diferença de potencial. Então, como que a gente vai fazer essa conta? Então, observe. Por exemplo, o I2. Se a gente olhar o I2, qual é a diferença de potencial que está caindo em cima de R2? A DDP em cima de R2, ela é V1 menos V2. Então, a gente pode dizer que o I2 é igual a V1 menos 0 dividido pelo R, que é 12, né? Quem é esse zero aqui? É justamente essa tensão nodal aqui nesse nó de referência, tá? Zero. Então, a diferença de potencial daqui para cá vai ser só você subtrair a tensão nodal no ponto 1 menos a tensão 0, tá? Que é a tensão no referencial, tá certo? Então, só lembrando que esse aqui é o referencial. Beleza, então isso aqui vai me dar V1 sobre 2, tá? 12, quer dizer. E o I1? O I1. Então, se vocês observarem, eu tenho aqui 0, eu tenho aqui V1, e aqui eu tenho... Eu vou colocar um ponto para ficar bem mais fácil de vocês entenderem. Eu vou chamar de VE, né? Quem vai ser esse VE? Esse VE, ele vai ser igual a 24 volts, né? Por que 24 volts? Por causa dessa fonte, ó. Tá certo? Então, em cima do R1, qual vai ser a tensão em cima do R1? Ela vai ser V1, né? Observe, V1 menos VE, tá certo? V1 menos VE, tá? Dividido por 6, tá? Mas quem é o VE? É 24 volts. Então, aqui vai ser V1 menos 24 dividido por 6. Qual é o próximo passo? Aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes. Tá? Então, vamos aplicar a lei de Kirchhoff para a corrente. Que lei de Kirchhoff é essa, professor? O somatório das correntes que entram no nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó. Dessa forma, a gente vai ter que esse 1 ampere está chegando aqui, ó. Tá chegando aqui 1 ampere. Então, 1 ampere ele vai ser igual ao I1 mais o I2. Mas quem é o I1? O I1 nada mais é que o V1, tá certo? Sobre 12. Então, aqui vai ser V1 dividido por 12. E quem é o I2? O I2 é o V1 menos 24 dividido por 6. Então, V1 menos 24 dividido por 6. Agora vamos resolver essa equação aí e calcular o V1, que é o que se pede no problema. Então, como nós vamos fazer isso? Primeiramente, nós vamos tirar aí o mínimo múltiplo comum, tá certo? O que é o mínimo múltiplo comum? É um número que pode ser dividido tanto por 12 quanto por 6, tá? E a gente vai ver que esse número aí, ele é 12, tá certo? Ele é 12. E o que você vai fazer com esse número? Então, esse número, esse MMC aqui, ó. Nesse caso aqui, esse MMC, ele é 12, tá? O que você vai fazer com esse número? A gente vai multiplicar todos os termos por 12. Todos os termos por 12, tá certo? Então, a gente vai fazer assim, ó. 12 vezes esse aqui. 12 vezes esse aqui. 12 vezes esse aqui. Por que você fez isso, professor? Porque agora eu vou poder simplificar esses termos que estão abaixo, tá? Vou poder simplificar. Então, observe. Aqui eu terei 12 vezes 1, 12. Aqui eu terei 12 dividido por 12. 12 dividido por 12 nós sabemos que é 1. Então, aqui nós ficaremos só com V1. Aqui nós teremos 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 nós sabemos que é 2. Então, nós teremos 2, tá? Que multiplica tudo que está aqui em cima. V1 menos 24. Concluindo aí, nós teremos V1 mais, então fazer aqui o famoso chuveirinho, né, multiplicando 2V1
menos 48. Então, nós teremos aí 3V1 menos 48 igual a 12, né? Esse número aqui, ó, tá negativo. Quando eu passar para cá, ele vai ficar positivo. 12 mais 48 é igual a 3V1. Vou inverter de lado aqui, né? 12 mais 48 é 60. E o V1 vai ser igual a 60 dividido por 3. Quanto que vai dar 60 dividido por 3? Então, vou puxar aqui, tá? Vou puxar aqui. 60 dividido por 3 vai dar 20 volts. Pronto. Então, tá resolvido o problema, tá? Então, o que ele quer é calcular a tensão nodal, a tensão nos nós, tá certo? Então, aqui a gente vai ter 20 volts, tá? 20 volts. Aqui a gente vai ter 24 volts. E aqui a gente vai ter 0 volts, tá certo? 0 volts. Beleza? Então vamos fazer aqui outro exemplo agora. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos botar os nós. Então eu tenho aqui um nó, outro nó. Vou chamar esse aqui de V1, esse aqui de V2. E esse terra aqui, ó, pode ver que ele é igual GND, né? Eu vou chamar de 0 volts. Eu vou falar que esse aqui é o nó de referência, tá certo? Esse aqui é o nó de referência. Com isso, nós podemos agora calcular V1 e V2, né? Então, vamos estipular aqui. Vou estipular aqui também, ó. Vou chamar esse aqui de VE, tá? Nós sabemos que VE é igual a 64 volts, tá certo? 64 volts. E teremos aqui, ó, uma corrente que eu vou chamar de I1. E aqui nós teremos uma corrente que eu vou chamar de 2. Então, I1 vem se dividir em 2 e se divide também em 2 amperes, né? Dessa forma, nesse nó aí, nós temos que I1 é igual a 2, né? Que é esse 2 aqui, mais o I2, tá certo? Então, vamos usar esses conceitos para a gente poder calcular. Então, observe. Como... Deixa só eu fazer aqui para a gente poder... ir lá para o outro lado. Então tá aqui o circuitinho já, tá? Deixa eu dar uma ajeitada aqui, diminuir um pouquinho. Então vamos lá, vamos fazer agora essa conta aí, né? Esse I1 aí, quem vai ser esse I1 aí? Esse I1, ele nada mais vê. Olha, como que você vai fazer essa conta de diminuir? Você vai usar o sentido da corrente, tá certo? Se a corrente vem desse sentido, ela sai daqui e vem pro V1. Então você vai fazer assim, ó, VE menos V1, tá? VE menos V1 dividido por 8, tá? Então VE menos V1, aqui é a tensão que cai aqui, ó, é VE menos V1, tá certo? Dividido por 8. E nós sabemos que o VE é igual a 64 volts. E o V1 nós não sabemos, tá? O V1 nós não sabemos. O V1 nós não sabemos. Aí esse 1 ele vai se dividir em 2 e 2 amperes. Só que depois ele vai se juntar aqui de novo, ó. Certo? Ele vai se dividir e depois vai se juntar aqui, ó. Então vai ter I1 aqui, ó. Então I1 nós sabemos que I1... Então olha só que interessante. I1, nós sabemos que I1 também, ele é igual ao V2
menos 0. Então, V2 está indo desse sentido, ó. Então, está saindo do V2, chegando no 0, né? Então, vai ser V2 menos 0 dividido por 10, tá certo? Então, I1 vai ser igual a V2 sobre 10. V2 sobre 10, tá? Então, nós já temos aí uma relação aí entre duas equações aí, ó. Nós temos duas equações, tá certo? E o I2, quem vai ser o I2? O I2 ele vai ser igual, o I2 está vindo do V1 para o V2, né? Então ele vai ser igual a V1 menos V2 dividido por 4, tá? Então o I2 ele vai ser igual ao V1 dividido por 2 sobre 4, ponto. Então nós temos aí três equações, tá certo? Três equações. Temos agora a equação do nó, que nós podemos utilizar também, né? Qual é a equação do nó? Da corrente I1 é igual a I2 mais 4, certo? I1 é igual a I2 mais 4, tá? Então, olha só, eu tenho que dar um jeito de organizar todas essas equações, tá? Tenho que dar um jeito de organizar todas essas equações aqui, ó. E obter o valor de V1 e de V2, tá certo? Aí você vai... Você vai usar aí, no caso, a criatividade, tá? Você vai usar a criatividade. Então, a gente vai usar a criatividade aí. Eu vou fazer, ó, vocês podem ver que esse aqui é igual a esse, né? I1, nós temos I1. Então, eu posso dizer que isso aqui tudinho, ó, tá? Deixa eu mudar aqui de cor. Isso aqui tudinho, ó, são iguais, tá? Isso aqui é igual a isso, tá? Então, eu vou pegar 64 menos V1 dividido por 8 igual a V2 dividido por 10. V2 dividido por 10, tá? Então, vou fazer aqui a multiplicação. Aquela multiplicação aqui que vocês já conhecem, tá certo? Que vocês já conhecem. Nós teremos aqui, ó, 10 que multiplica 64 menos V1 é igual a 8V2. Então, 640 menos 10V1 é igual a 8V2. 640 é igual a 10V1 mais 8V2, tá? Então, aqui eu já tenho uma equação aqui que relaciona V1 e V2. Bora obter a segunda equação que relaciona V1 e V2? Vamos ver. Vai vir daqui, ó. Vai vir daqui, tá certo? Vai vir daqui, ó. Então, o I1, ele é igual. O I1, ele é igual a V2 sobre 10 ou o lá de cima. Então, eu posso botar aqui, ó. V2 dividido por 10 igual. E o I2? O I2 é V1 menos V2 dividido por 4. Isso aqui mais 4, tá? Isso aqui mais 4. Isso aqui mais 4. Então, eu tenho que desenvolver essa equação agora. Então, novamente aí, qual vai ser um número que possa ser dividido tanto por 10 e tanto por 4? Se você procurar aí, você vai ver que o 20 ele pode ser dividido por 10, dá um número inteiro, e ele pode ser dividido por 4. Ó. O 20 dividido por 10, ele dá 2. E o 20 dividido por 4, ele dá 5, ou seja, dois números inteiros, tá certo? Então, dessa forma, vou multiplicar tudo por 20. Tudo por 20, tá certo? Por que, professor, que você está fazendo isso? Para a gente poder eliminar esses termos embaixo, que agora a gente pode dividir aqui, ó. Dividir aqui. 20 por 10 vai dar 2V2. E aqui nós teremos 20 por 4, 5, né? 20 por 4, 5. V1 menos, que é V2, né? V1 menos V2. Mais 80, tá? 4 vezes 20. Observe, nós tiramos aí os termos de baixo. Então, 2V1 é igual a 5
V1 menos 5 V2. Então, multipliquei aqui, né? Mais 80. Então, vamos lá. Passa esse daqui para cá, ele vai ficar negativo, né? 2V1 menos 5V1. Esse aqui que está na negativa vai ficar positivo. É igual a 80, né? 80 deixa aí. Então, nós teremos aqui, ó, 2 menos 5, menos 3V1, mais 5V2 é igual a 80, né? Então, eu posso dizer aqui, vou ajeitar aqui essa equação aqui, ó, 10V1, só inverter de lado. Eu posso chamar isso aqui de equação 1 e essa aqui de equação 2, né? O que é que a gente vai chegar aí? O que a gente vai chegar aí, pessoal? A gente vai chegar naquele velho conhecido sistema de equações, tá? Que a gente já está estudando bastante. E aqui é 2. Então, observe, agora vamos resolver esse sistema de equações. Então, aqui vocês podem usar a criatividade, né? Então, já fizemos vários métodos aí, adição, substituição, método de Cramer, etc. Eu vou utilizar o PC para resolver por aquele método, aquele site que eu mostrei para vocês, no qual nós podemos resolver essas equações lineares, tá? Para a gente não perder muito tempo, como nós já fizemos aqui vários exercícios, tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou resolver isso através do site, tá certo? Para a gente não perder tempo. Sugiro que vocês também façam dessa forma. Então a gente obteve aqui, ó, o V1 igual a 34,595 volts e o V2 igual a 757 volts, tá? Pronto. Então, dessa forma, a gente calculou aqui o V1 e o V2. Então, esse método é um método chamado de... Essa é a chamada de análise nodal, tá certo, pessoal? Então, aqui eu tenho outro exemplo aqui, né? Então, vocês podem ver que já estão numerados aqui, ó, V1, tá? V1, tá certo? Aqui, V2, tá? E aqui é quem? É a referência, né? Referência. Já tá até aqui referência, certo? Então, como que a gente vai fazer? Da mesma forma, tá? Da mesma forma. Então, aqui nós chegamos com a corrente de 4 amperes, tá certo? Essa corrente se divide aqui. Eu vou chamar aqui de I1. Aqui ele já chamou de I3, já tá no problema, então vamos usar I3, tá? E aqui temos I2, esse I2 aqui, ó. Temos aqui 2 amperes, tá certo? Então nós teremos aqui, ó, 2 é igual a I2 mais I3. E 4 mais I3 é igual a I1, tá? 4 mais I3 é I1. Então, a partir disso aqui, você vai desenvolver as equações, tá? Mas quem é o I1? Então, I1, então lembrando, tá vindo nesse sentido? Então, I1, ele vai ser igual a V1 menos 0, tá? V1 menos 0, V1 menos 0, dividido pelo resistor, tá certo? É igual a V1 sobre 2. E o I2? O I2 vai ser igual a V2 menos 0, né? V2 menos 0, tá? Lembrando isso aqui tudo é o mesmo ponto, né? Que é 0.
dividido por 6 agora, né? Que vai dar V2 sobre 6. E o I3, ele vai ser igual a V2 menos V1 dividido por 12 ohms, tá? 12 ohms. Então, vocês vão substituir. Eu vou deixar isso aqui a cargo para vocês treinarem, tá? Vocês vão substituir esse I1, esse I2 e esse I3 aqui, nessas duas equações, tá certo? E se vocês observarem, vocês vão obter um sistema de equação similar a esse aqui, ó, tá? Então, dessa forma, com V1 e V2. Depois vocês vão calcular V1 e V2 e resolver o problema, tá? Então, a gente fica por aqui com esse assunto, que é